Gay. Existe uma ditadura gay? Existe, Ratinho. O que as pessoas não conseguem compreender, porque eu quase não tenho tempo de falar, é que existe hoje dentro de Brasília, no mínimo, quase 198 projetos de leis só para beneficiar a comunidade GLBT. Entre eles, Ratinho, por exemplo, existe um projeto de lei que está dentro do Estatuto da Diversidade Sexual deles, amparado pelo braço da OAB que cuida disso, um projeto de lei para que seja criado nas universidades uma cota para aluno homossexual. De cada 10 professores da rede pública, um obrigatoriamente ter que ser homossexual. Até que se fale lá dentro em extinguir a palavra pai e mãe de todos os documentos federais do Brasil, por causa da emancipação deles, a questão deles quererem adotar crianças, e aí o dia do pai, dia da mãe vai para o espaço, porque a criança vai ficar envergonhada quando perguntarem que é o nome do pai, e ela é criada por 2 mulheres, e coisas assim. Isso é só a ponta do iceberg, são 198 projetos, e querem que a gente engula isso. Vamos ver, no Twitter do deputado de novo, sobre os africanos, vamos ver, coloca lá. Africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Isto é fato. O motivo da maldição é a polêmica. Não sejam irresponsáveis, twitters. Eu dava ensinamento pela internet, pelo Twitter, e essa frase foi pensada isoladamente. Não se pode julgar um homem por 140 caracteres. Eu sou teólogo formado. As pessoas me perguntaram sobre a criação dos continentes e eu citei antes desse pelo menos outros cinco pensamentos filosóficos acerca disso. Mas pegaram isso aí, os ativistas, pensaram isso e jogaram na internet tentando me rotular de racista. Ratinho, minha mãe deve estar me assistindo agora, a dona Lúcia. E a dona Lúcia tem sangue negro. O meu padrasto é um senhor negro de quase 2 metros de altura. E quando alguém fala isso para mim, você chegar em casa e ter que ouvir sua filha de 10 aninhos falar: papai, o senhor é racista? Isso machuca. A turma do outro lado são cruéis nesse sentido. Pois é, ó, tem um tweet aqui que é meio cruel, eu tenho que perguntar, porque eu sempre faço a pergunta que me vem. Eu na verdade, não coloco nem minhas perguntas aqui, eu tô perguntando. Lara Marques, explica aí o seu cabelo com progressiva e sobrancelha delineada. O senhor está com progressiva? Pois bem, pessoal, progressiva eu faço, já assumi isso publicamente. E a sobrancelha quando dá tempo. Se você der um close, vai ver que eu não fiz esses dias porque não dá tempo. Eu tenho excesso de hormônio e não tenho constrangimento nenhum de falar sobre isso, até porque minha esposa aprova, minhas filhas me acham cara e eu me sinto bonito. Tá bom. Se eu não me amar, quem vai me amar? Tá certinho. E um conselho, ame-se, se ame. Agora, o senhor é... E cá pra nós, que plateia bonita você tem aqui. O senhor tem raiva do... O senhor tem... Assim, quando o senhor vê vou fazer uma pergunta. Se um casal de homossexual for na tua igreja de mão dada, 2 homens entram na igreja, ou 2 mulheres entram na igreja de mão dada, como é que é a sua reação? A minha reação é normal, porque a igreja é um local público. Eles podem entrar de mãos dadas, podem até sentar lá dentro e permanecerem de mãos dadas. Se começar a se beijar lá dentro. Aí é estranho, porque aí choca todas as pessoas. Isso é falta de respeito, né, Ratinho? Aí você manda sair. Não mando sair, porque eu acredito que eles não vão ter esse juízo. Mas se fizerem, eu acho que as pessoas que estão do lado, o olhar deles vai dizer tudo. Eu jamais mandaria alguém sair de dentro da igreja. Muito bem. Mais perguntas chegando aí. Enquanto isso, deixa eu falar de uma faculdade aqui. Eu vou falar. Continuando aqui, pode trazer as perguntas. Vamos o povo falando. Vai lá, coloca lá. Senhor Feliciano, se o senhor tiver um dia um filho homossexual, qual será a sua reação? A princípio, surpresa, porque a Bíblia diz assim, Ratinho: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. O próprio movimento GLBT diz que isso é uma orientação sexual. Se é uma orientação, pode ser aprendido. E uma criança que cresce num lar sadio, com um pai como exemplo e uma mãe, rarissimamente vai ter esse tipo de comportamento. Todavia, se eu tivesse um filho assim, o amaria da mesma forma, daria a ele carinho, compreensão. Muito bem. O senhor ser o presidente dessa comissão, existe a possibilidade, não vai existir a possibilidade, por exemplo, do senhor, num projeto que seja direto a eles, beneficiando, por exemplo, os gays, essa comunidade gay, o senhor vai
vai esconder o projeto, fazer alguma coisa ou não? Jamais faria isso. Mas veja só, nesse O senhor momento... colocaria em votação? Nesse momento de turbulência, eu tenho evitado colocar assuntos polêmicos em pauta, até porque, se você me permitir falar, só tem assunto polêmico nessa comissão. Me traz aqui, o Lucas Ribeiro está fazendo uma pergunta aqui. A mídia tem distorcido o que você fala? Você acha isso? Com certeza, com certeza, com certeza. Existe uma tendência a desmerecer aquilo que eu falo, até porque, como eles dizem, a mídia me apresenta como se fosse o vilão desse momento e como se o Brasil todo estivesse contra mim. Eu repito, 40 manifestações, só 5 mil pessoas. O país onde nós vivemos tem 90% dele de cristãos, gente, família que estão me apoiando nesse momento. Os projetos, uma vez sendo colocados em votação, cabe ao colegiado Falando votar. em projeto, vou fazer uma pergunta. Aquele projeto do Silas Malafaia, sempre quando ele vem aqui, ele fala desse projeto. Até ele teve no programa da Marília Gabriela, foi um sucesso o programa, até porque duas feras, né? Porque a Marília Gabriela também é uma fera. E os dois discutiram, foi talvez um dos melhores programas da Marília Gabriela. Eu assisti, foi muito bom. E ele sempre fala de uma PL 29, projeto de lei número 29 Não, ou é o 129. PL 122. 122? 122. 122, Isso. O que é isso? Esse projeto é um projeto que criminaliza a homofobia. Sim. O que é homofobia? Explica para o povo o que ele faz, o que esse projeto está pedindo. Primeiro explicar o que é homofobia. Sim. Homofobia é uma doença psicossomática. É uma aversão a pessoas que têm uma tendência homossexual, e a aversão chega a ser tão grande que leva a pessoa à violência, a matar o gay. Sou contra qualquer tipo de violência contra gay, mas esse projeto, ele não visa só criminalizar esse tipo de homofobia como preconceito. Esse projeto ele é tão grande, Ratinho, que se, por exemplo, uma vez aprovada essa lei, eu estiver dentro da minha igreja, o Supremo Tribunal já arguiu que a união estável de pessoas do mesmo sexo é normal. A união civil aqui em São Paulo já foi aprovada. Claro. Se duas pessoas do mesmo sexo procurarem a minha igreja ou a igreja católica e quiserem se casar, e esse projeto tiver sido votado, e as pessoas ouvirem do pastor ou do padre, eu não posso casar você porque é contra os nossos princípios, se eles se sentirem ofendidos, discriminados, vão à delegacia, fazem uma denúncia, pastor e padre vai para dentro da cadeia como crime inafiançável. Esse é um dos problemas. Nós já tentamos discutir com os relatores desse projeto. Esse projeto não está mais na Câmara Federal, ele foi para o Senado. Deve ser votado esse ano. Mas ele já foi votado na Câmara? Ele foi votado na Câmara, Passou? passou numa quinta-feira na surdina, com o quórum vazio. Isso pegou os evangélicos no contrapé, causou revolta, porque não teve discussão. Então ele foi para o Senado. No Senado, a relatora era a Marta Suplicy. Nós tentamos conversar com ela para criar um substitutivo. Ela até queria, mas a comunidade GLBT disse ou aprova como está, ou deixa como, ou não aprova. E agora está na mão do senador Paulo Paim, e vai dar muito pano para manga, porque nós não vamos deixar esse projeto ser aprovado, não do jeito que ele está. Mas tem que voltar para a Câmara de novo? Se sofrer algum tipo de alteração, ele volta para a Câmara. Se não, passa no Se Senado. não, passa ou rejeita do jeito que ele está. Muito bem. O Jonathan Sterling, pode trazer aqui, Renato, eu gosto que mostre o papel, porque daí a gente não está inventando Eu também tudo. gosto que mostre. Jonathan Teles, diga quais são os deputados que são contra você. Não dá, é muito deputado. São 513 deputados. pô. Verdadeiro, isso aqui era uma pergunta interessante. Dos 513, Ratinho, tem 4 deputados que Você são pode contra falar mim. quem é? Você quer falar? Fique à O vontade. deputado Jean Willis, que Jean é o... Willis, aliás, o Jean Willis, deputado, nós convidamos o senhor várias vezes para estar aqui, o senhor não quis, viu? O senhor não deu resposta. Não deu resposta. Quando dá resposta, porque não quer. Deputada Érica Cocai, de Brasília, deputado Domingos Dutra, que era o ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos, que fez aquele circo no dia da minha votação, ele renunciou, chorou, aquilo tudo mais, e mais 1 ou 2 deputados que estão lá. Somente esses. Os demais... Bruno Monteiro, quer saber, existe a homofobia, os gays estão criando a heterofobia? Com certeza, Ratinho. Imagine você que uma vez que me rotularam, saiu até na internet que eu era gay. E os próprios gays começaram a me perseguir. Pô, mas Então eu não olha, entendi isso. No Facebook, Twitter, foi um fiasco. É isso. sempre quando alguém- Ratinho, eu só queria falar aqui que o problema não são os gays. Eu tenho amigos que são gays, frequentam a minha casa. Tenho amigos que almoçam comigo, cuidam das Eu minhas também tenho crianças. dois inclusive. viadinhos que trabalham comigo lá que trabalha lá no coisa, lá, o Lu e o Rick, são maravilhosos. O problema são os ativistas. Eu queria deixar isso aqui bem claro para o Brasil inteiro entender. Ativistas são pessoas que ganham para isso. São pessoas que recebem dinheiro de ONGs, que recebem dinheiro de partidos para lutarem contra o meu pensamento. Vamos lá, mais uma frase pro deputado explicar no Twitter, vai lá. A podridão... Twitter que ele publicou, vamos lá. A podridão dos sentimentos, dos homoafetivos, levam ao ódio, ao crime, à rejeição.
Eu havia recebido pelo menos quase 50 ameaças de morte. Minha família também. E eu estava dizendo que o sentimento que eles têm acabam levando ao ódio. Eles nos odeiam. Por que tá Isso é um ódio contra... Veja, não, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Vocês viram a forma de manifestação deles? Ratinho, eu tenho uma igreja em Ribeirão Preto. Chegaram a fazer obra de feitiçaria na hora do culto, na frente. Tem frango ou vídeos sem frango? com frango e farofa. Com frango pode fazer pra mim também, mas não faça sem frango. E vem com galinha velha. Não, com galinha velha é difícil pra cozinhar. Com frango novo. Pode fazer macumba. Gente, você acha que Deus dá o poder pra nego fazer? Agora veja só, na frente de uma igreja, dentro de uma igreja, xingando pessoas de família. As pessoas que frequentam igrejas evangélicas são pessoas simples, em alguns casos. Crianças, velhos e pessoas da melhor idade. E quando essa turma vai pra frente com tambor, buzina, me xingaram no Twitter porque eu falei que eu traria você, o deputado, mas eu trago também eu convidei o Jean Willis, o outro deputado, para estar aqui. Ele que não respondeu. E continua convidado, viu, deputado? Está convidado. Para mostrar, para provar o meu equilíbrio ao Brasil, fazem 40 dias que eu estou no olho do furacão. Eu quero que alguém Você acha que estão escondendo alguma coisa? Já falou sobre Deus. Queria que alguém encontrasse algum vídeo eu gritando, eu respondendo, eu indo para cima de qualquer pessoa. A minha postura é essa, eu sou um cristão. Quando se bate no rosto de um cristão, a gente dá o outro. E eu espero que o tempo, como já está sendo provado, o trabalho na Comissão de Direitos Humanos está indo de vento em popa. Já temos resultados colhidos da Comissão de Direitos Humanos. E as pessoas vão entender que a serenidade paira aqui no meu coração. E eu sou um homem de diálogo. Chamei semana passada, na quarta-feira, ele desmentiu, falou que não, mas eu tenho isso em vídeo. Graças a Deus, eu tenho vídeo. O presidente do movimento GLBT, que é... Eu esqueci o nome dele agora, Tony Reis. Ele estava lá, ele levantou a bandeira, eu fui, peguei na mão dele e disse, Tony, me apresente aqui os seus pedidos. O que é que você quer que seja colocado em votação aqui na Câmara? Qual é a audiência pública? Qual é o seminário? Ele disse, pode deixar, pastor, que eu vou passar para o senhor. Depois, ele deu uma entrevista dizendo que nunca havia falado isso. Eu tenho isso gravado. Chegou o Twitter agora da Marcela. Gostei. Ratinho, eu sou gay, vivo com outra mulher com todo o amor e respeito. Isso não pode ser coisa do demônio, é amor. Você acha que quando vive um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, é coisa do demônio? Isso é coisa que não é normal. Eu me limito a falar isso aqui. A palavra de Deus diz que Deus fez o macho e a fêmea. E os dois procriaram. Está na Bíblia. Está na Bíblia que o homem não pode estar na Bíblia. Está na Bíblia, está na Bíblia. Está no Velho Testamento, está no Novo Testamento, está no livro de Levítico, mas algumas pessoas pensam que o Velho Testamento tem que ser deixado de lado. Mas Paulo fala na carta aos Romanos dizendo assim: e os homens deixaram o uso natural das mulheres, inflamando em seus corpos e contraindo com isso o respectivo pagamento pelos seus atos. É bíblico. Está escrito em Apocalipse: ficarão de fora os afeminados, ficarão de fora os sodomitas, que são duas categorias que eu pensava que era a mesma coisa, mas não é. É bíblico. Mas você não acha que quando Jesus chegou e ele pregou durante aqueles 3 anos que ele pregou, ele aboliu o do Velho Testamento? Você não acha isso? Não. Ele trouxe uma matéria maior. Ele mas disse quando ele disse assim, peraí, agora eu vou discutir aqui com o senhor professor. Quando ele disse assim, amai o próximo como a ti mesmo, já não te responde tudo? Sim, mas veja, todas as pessoas você não está amando todas as pessoas que chegaram pelo comunidades. Não, eu amo as pessoas, eu não amo os atos da pessoa. Uma mulher adúltera foi pega, todo mundo diz assim, Jesus perdoou a adúltera, perdoou, só que ele disse assim para ela, agora vai e não peques mais. Jesus amava as pessoas, não amava os atos delas. Eu amo todas as pessoas, amo todo ser humano, jamais pratiquei violência contra quem quer que seja. Agora, eu não sou obrigado a aceitar aquilo que as outras pessoas fazem. Eu tenho um amigo meu que semana retrasada estava no shopping aqui em São Paulo, Ratinho, com os netinhos, numa praça de alimentação. 2 homens sentados ao lado começaram a se beijar, não estando satisfeitos só com os beijos, começaram a se acariciar. Nesse momento, os que estavam perto começaram a se levantar. Como esse meu amigo, uma pessoa instruída, chamou o segurança, porque isso é atentado ao pudor. E falou, você não vai fazer nada? Ele disse assim, olha, se fosse um homem ou uma mulher, eu poderia fazer. Mas como são 2 homens, se eu chegar ali, eles vão começar a gritar, vão se jogar no chão, vão falar que estão sofrendo discriminação, e vai acontecer comigo o que aconteceu com o outro guarda antes de mim, vai ser mandado embora. Muito bem. Outro Twitter, vamos ao Twitter, vamos lá. O deputado, do deputado, vai lá. Respondi a deputada que negro nasce negro, índio nasce índio, mas homossexual não nasce homossexual. Ela estava falando que eu era preconceituoso contra minorias, estava falando que ela tentou colocar o homossexual dentro das minorias, dentro de minorias raciais. Não.
Porque o homossexual não nasce homossexual. É uma orientação, se aprende. Assim como tem gente que deixa de ser, tem gente que é casado e passa a ser. É uma orientação. Tem alguma que era... Você conhece alguém que era Conheço gay? muitos. Se você quiser, eu mando para cá, para o seu programa. Mas pai será que de ele não dá uma filhos. escorregada de vez em quando? Rapaz, eu espero que não. Quando Jesus faz a obra é perfeita e completa, né? Muito bem. Nós estamos sendo um dos assuntos mais comentados agora no Twitter. E eu estou tratando aqui o deputado como deputado, não estou tratando ele como pastor, porque ele está vindo aqui como deputado. E eu quero refazer o convite ao deputado, quem quiser, qualquer outro deputado que seja contrário às ideias dele, para vir aqui falar sem problema nenhum. Nosso programa é para abrir. Nós abrimos exatamente para que todo mundo possa falar, responder. Você que está entrando no Twitter agora, pode perguntar sem problema nenhum. Enquanto isso, deixa eu dar um recado. Eu dou daqui. Atenção, é daqui mesmo? Daqui mesmo? Vou dar um recado para o Ceará. É lá? É lá? Muito bem, deixa só um minutinho então.